amigos, nós estamos aqui para darmos continuidade ao trabalho das palestras virtuais da nossa casa. O tema que me coube, a mulher cristã. Eu gostaria de iniciar as nossas reflexões, convidando a todos para reobservarmos o universo. E observando o universo plasmado por Deus na sua grandeza e na sua complexidade, nós entramos numa aventura de contemplação de magníficos reinos, onde a vida se desdobra e se expande. A aventura nos pede um olhar mais demorado no reino que presentemente aninha as nossas almas, o reino hominal. E olhando-o assim demoradamente, nós nos deparamos com detalhes incontáveis que contribuem efetivamente para a consumação da luz em nossas almas, finalidade fatalista da nossa própria criação. Quando nós atentamos ainda mais aos seus detalhes, depararemos com o protagonista deste reino, observando então a nós mesmos como peregrinos dos vários outros reinos da vida, levando na sua bagagem vivências múltiplas que repontam como experiências. E estas experiências emergem na nossa bagagem como retalhos das vestes da nossa alma. Absolutamente perfeitos, estes retalhos exibem os fios da feminilidade e da masculinidade, compondo a trama irretocável e bela que vestirá em nós o homem integral. Aguçemos mais o nosso olhar nesta aventura de contemplação e entenderemos melhor tudo isto. Esclarece-nos a doutrina espírita que Deus fez o espírito e a matéria. O espírito, princípio inteligente da criação, carrega em si todas as potencialidades que o levarão à perfeição relativa. A matéria é o instrumento do qual se serve o espírito para esta realização. Deus, espírito e matéria formam, por assim dizer, todas as coisas, sendo o princípio de todas elas. Formando numa síntese conceitual o que nós podemos chamar de a Trindade universal, como nos explica o Espírito Verdade em O Livro dos Espíritos, dizendo também ele que, excetuando-se Deus, os dois outros princípios estão submetidos à lei da evolução. E esta evolução se dá dentro de um processo. Um processo que há muito já vem sendo descortinado para as consciências humanas, a fim de que elas o aprendam e o assimilem. Já Paulo, o apóstolo, na sua primeira epístola aos Coríntios, trazia explicação a respeito deste processo, quando ele assim afirmava: semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Emmanuel, analisando a assertiva do apóstolo, nos faz entender que ela traz a síntese da evolução filogenética do ser, que se desdobra dentro de um processo que envolve
vida, morte e renascimento. E que também abarca vários corpos. O que todos nós sabemos é que o corpo material reflete o corpo espiritual. E o que nós também precisamos saber é que o corpo espiritual reflete o corpo mental. Aguçemos mais o nosso olhar na nossa aventura de contemplação e veremos este corpo mental como sendo uma substanciosa matriz a nutrir os elementos angariados nas nossas vivências múltiplas quando peregrinávamos pelos vários reinos da vida. E essa matriz substanciosa os nutre, expandindo-os e encorpando-os, construindo lentamente a realidade do homem integral em nós, para que se cumpra a nossa gloriosa destinação. Quando nós observamos estes elementos construtores, detectaremos nele a condição que nós podemos chamar de teor de força. Mas isso não é novidade para as nossas almas. Conta-nos André Luiz que quando nós, ainda na condição de princípio inteligente, vivíamos nos primórdios da organização planetária, já exibíamos a condição que podemos chamar de teor de força, a expressar qualidades predominantemente ativas ou passivas, o que influenciava o nosso comportamento dentro do reino que nos abrigava. No reino nominal, estas forças, esta condição, assinala em nós a feminilidade e ou a masculinidade, conforme sejam os caracteres predominantemente ativos e ou passivos que carregamos no nosso corpo mental, influenciando o modo de ser e de comportar de a criatura humana dentro do reino nominal. É preciso pontuar que eles apenas influenciam, porque as causas de um comportamento feminino ou masculino dormitam nos impulsos condicionantes da mente, que é, por assim dizer, um acervo do corpo mental. Este corpo, que é herdeiro das vivências múltiplas nos vários reinos da criação, o que muitas vezes traz a uma alma humana um comportamento bissexual dentro do reino nominal. Certa de que a contemplação destes poucos detalhes do nosso reino presente conclama o nosso olhar para que nós enxerguemos a alma humana antes de vermos o homem ou a mulher. Convidamos a todos agora para contemplarmos juntos experiências de almas que, imersas no corpo feminino, trouxe-nos exemplo de uma vida luminosa e cheia de dignidade. Nós escolhemos a mulher porque estamos no mês de maio, mês em que celebramos a maternidade. Atividade, tarefa, realização que pode ser movimentada por uma alma quando imersa no corpo feminino. Embora
temos que pontuar que não seja única. Inúmeras realizações se abrem para uma alma quando imersa no corpo de uma mulher. Assim como também quando imersa num corpo masculino. Até porque não podemos fazer distinção entre homem e mulher nas suas possibilidades de realizações criadoras, iluminativas e úteis dentro da vida. Como nos esclarece André Luiz, sinais morfológicos nunca trarão a medida exata para se mensurar a habilidade de uma alma nas realizações humanas. Esta será sempre e sim a dignidade com que uma alma movimenta essas realizações. Posto isto, nós queremos convidar homens e mulheres que estejam nos ouvindo para relembrarmos juntos de mulheres que trouxeram para nós exemplos de uma vida cheia de imensurável dignidade. Ave Maria, saudou-lhe o anjo Gabriel. Bendita sois vós entre as mulheres. Eis que conceberás e darás à luz a um filho cujo nome será Yeshua. A virtude do Altíssimo descerá sobre ti, cobrindo-te com o seu manto, motivo pelo qual ele também será chamado de o Filho de Deus. Maria, sem ocupar-se de sondar se a tarefa que lhe era apresentada era grande ou pequena, era fácil ou difícil, era santa ou profana, assim disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Quando nós paramos para analisar esta fala de Maria, que está presente no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós podemos entrever aí vários atributos que dignificam uma alma. O primeiro deles, a fidelidade a Deus. Maria, na exultante alegria na manjedoura, ou sob o véu da tristeza aos pés do Calvário, é um exemplo vivo da dignidade humana. É o exemplo vivo da fidelidade que está inserida nesta dignidade. A fidelidade ao compromisso com a vontade divina que uma alma digna deve ter. Quando nós trazemos essa abordagem, ressoa como um puro catequismo, eu sei. Mas, se nós observarmos a vida na sua causa primária e nos reflexos manifestos da inteligência suprema que a formatou, que estabeleceu as leis que a estruturam e delineou os nossos destinos, a nossa razão nos conta que esta fidelidade é algo coerente,
que expressa, assim, a dignidade de uma alma humana criada por Deus. Muitos de nós distorcemos o conceito da palavra dignidade. Usamos o vocábulo para expressar grandeza no sentido de nobreza social. Mas dignidade não é isto. A palavra dignidade, originada do latim dignitar, faz referência ao indivíduo no seu valor humano e, portanto, preceitua nobreza de caráter, grandeza moral, elevação espiritual. E dentro desta pureza de conceito, nós podemos sim afirmar que a fidelidade a Deus é um atributo da dignidade humana, porque se trata da fidelidade da criatura ao seu Criador. Porque se trata da lealdade, do compromisso, do trabalho, do amor puro do filho para com o Pai. Tratando deste tema, nós vamos encontrar Jesus naquela memorável noite em que ele confabulava sobre a criação do reino de Deus. Obra divina que deveria ser executada por cada criatura. E Jesus explicava aos aprendizes atentos que, para se ter êxito nesta obra, a primeira virtude necessária era a fidelidade a Deus, dizendo ele que tudo no mundo tem o preço que lhe corresponde. E talvez, querendo levar os discípulos a maiores reflexões sobre isto, ele lançou a eles algumas perguntas, as quais eu trago agora para a nossa reflexão. Perguntava Jesus: acaso o mundo não cobra um preço alto demais? A quantos se lhe apegam às suas ilusões e aos seus prazeres? A vaidade, o culto à beleza, a luxúria, o egoísmo, a avareza não têm imposto um tributo alto e doloroso demais ao homem no mundo? Se o mundo lhe pede tanto, por que não pode o Pai pedir lealdade ao coração do seu filho? Por acaso, pergunta Jesus, podemos esquecer da lealdade de Deus para conosco? Do seu trabalho, junto a nós? Muito antes de o conhecermos, Ele já nos amava. Por acaso podemos desdenhar da oportunidade de retribuição? E talvez a pergunta que nós devamos nos fazer é: temos sido fiéis a Deus? Por certo, movimentar esta fidelidade dentro do diapasão que Jesus coloca, que é a gratidão, seja-nos ainda muito difícil. Mas eu repito, se auscultarmos a nossa razão, que ainda voa à frente do nosso coração, ela nos contará que é coerente e prudente nós andarmos para e passo
com aquele que delineou os nossos próprios destinos, com aquele que estabeleceu as leis que nos regem. E talvez uma pergunta que naturalmente sobrevenha seja esta: como sermos fiéis a Deus vivendo dentro deste mundo? E é Jesus que nos traz a resposta quando, interpelado por Tiago sobre a mesma questão, ele diz assim: o discípulo da Boa Nova deve servir a Deus, servindo a sua obra dentro do mundo. Me chama a atenção nesta resposta de Jesus a ambiguidade que ela traz na sua construção gramatical. Mas estou certa que Jesus o fez intencionalmente, porque este é o ponto culminante da sua orientação. Porque na sua resposta Jesus nos deixa claro que nós podemos servir a obra de Deus, servindo, realizando a nossa obra dentro do mundo em consonância com os ditames da Boa Nova. Sim, ele diz, o discípulo da Boa Nova deve servir a Deus servindo à sua obra dentro do mundo. E aqui cabe-nos maiores reflexões. Qual é a nossa obra dentro do mundo? Reobservando a vida nos seus detalhes, nós podemos compreendê-la como sendo um grande organismo, do qual nós somos as células constituintes. E assim como um organismo físico não prescinde da contribuição de todas as suas células para o seu funcionamento perfeito, também o grande organismo da coletividade humana não abre mão da cooperação de cada um de nós para o seu perfeito funcionamento. Por isso, nós devemos lembrar Emmanuel quando ele diz que, depois de Deus, a humanidade é o tema fundamental das nossas vidas. Muitas pessoas acham que nós só podemos desenvolver estes dois temas nas nossas vidas, se estivermos engajados em grandes causas humanitárias. Mas isto é erro crasso. Todo o trabalho que se desenvolve sob os ditames das leis do Criador nos coloca para e passo com Ele. Todas as realizações que emanam os seus reflexos aos nossos pares humanos nos coloca a serviço da humanidade. Desde a cooperação nos singelos afazeres domésticos, até a movimentação nas grandes causas humanitárias. Porque não se trata do que fazemos, e sim do como fazemos. É isso que nos colocará para e passo com o Criador e que nos trará dignidade para a nossa alma, levando-nos à grande sublimação. Dentro deste contexto, Emmanuel coloca que muitos de nós aspiramos sinceramente pela grande sublimação. Contemplamos os paladinos da luz, querendo seguir-lhes
os passos. Choramos comovidos diante os exemplos de testemunho de fé e de fidelidade de almas cheias de luz dentro do seu compromisso com a vontade divina. Mas esquecemos de que muitas destas almas forjaram a sua grandeza no movimento de pequeninas realizações. Neste contexto, nós relembramos de grandes almas, mulheres cristãs, trazendo-nos estas realidades. Como, por exemplo, a inesquecível Joana de Cusa, que trouxe-nos o grande exemplo da fidelidade ao Cristo, da renúncia de si mesma, tendo sido queimada viva e não abjurando Cristo na hora do seu testemunho de fidelidade. Relembramos da inovidável Irmã Dulce, que tantas obras assistenciais deixou e que ainda hoje funcionam sendo referência no movimento do amor e da assistência junto aos menos favorecidos. Para citar uma só de suas obras, que é tida como o coração das suas obras sociais, relembramos o Hospital de Santo Antônio, em Salvador, que acolhe mais de 18 mil pessoas por ano e realiza mais de 14 mil cirurgias no mesmo período, sendo um centro de referência hospitalar no Brasil. Relembramos da grande ativista social, inovidável escritora, admirável filósofa, que com as suas movimentações e realizações influenciou vidas e leis, beneficiando deficientes de todos os matizes e marginalizados da sociedade à sua época, como mulheres e negros que não tinham direito algum. Trabalhando junto a parlamentares para o estabelecimento de leis que resolveram, à sua época, vários contextos bélicos, solucionando lutas fratricidas e guerras cruéis da sua sociedade. E entre tantas outras mulheres cristãs, relembramos uma vez mais Maria aos pés do Calvário, no seu testemunho de fidelidade ao compromisso com a vontade divina, quando entregando o seu filho à cruz, dá a sua colaboração para a consumação daquele que seria o código para a redenção das vidas humanas na Terra. Grandes feitos de grandes mulheres. Mas precisamos relembrar que Joana de Cusa forjou a sua grandeza no anonimato do seu lar, quando, junto do esposo Antipas, marido de natureza difícil, temperamento cruel, traz para sua esposa um matrimônio desafiador. E é ali que ela exercita sua amorosidade,
renúncia de si mesmo, a sua fidelidade à vontade de Deus e a sua capacidade de perdoar. O mesmo perdão que ela teve que movimentar junto ao verdugo cruel, quando ele exige dela que, para libertar o seu filho e a ela daquela fogueira infamante, ela precisava abjurar o Cristo. E ela, permanecendo firme na sua fidelidade ao Senhor, é abordada pelo verdugo, que a questiona se aquele Cristo tinha ensinado-a só a morrer, dizendo ela que não. Ele também tinha ensinado-a a amar os seus verdugos e a perdoar. Relembramos que Helen Keller também desenvolveu a sua grandeza no movimento das pequeninas coisas, porque aos 19 meses de idade, Helen Keller ficara surda e cega, e por conseguinte muda, porque nesta idade, não tinha ainda aprendido as palavras. E a menina Kelly só pôde entrar em contato com o mundo através do tato, percebendo com o movimento dos pequeninos dedos toda a grandeza que a vida carregava. E percebendo que, sendo ela um elemento constituinte da própria vida, também carregava em si esta grandeza, este potencial de grandeza, a qual ela soube movimentar a favor dos seus pares humanos. Relembramos irmã Dulce, que à noite saía nas ruas de Salvador, acolhendo os doentes e os marginalizados e levando-os para o galinheiro do convento em que morava. E lá, não tendo o que lhes dar, dava-lhes amor e os seus cuidados pessoais. E por fim, relembramos Maria, entregando a sua alma, sempre dentro dos ditames das leis de Deus, ao trabalho, ao dever de esposa, junto a José, e ao trabalho de mãe, junto ao menino Jesus, preparando-se paulatinamente para o seu grande testemunho. E aqui relembramos mais uma orientação de Emmanuel, dizendo ele que é indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que ele consiga ser humilde nas grandes tarefas. A humildade, então, reponta como outro atributo para quantos desejam se dignificar. Não foi por outro motivo que nós encontramos Maria, a alma, exemplo da dignidade humana,
falando daquela forma para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. E é também Maria que nos traz um terceiro atributo que deve constar das almas dignas: a coragem. É preciso muita coragem para entregar à cruz o seu Filho amado em prol da redenção de filhos de outras mães. E para falar de um último atributo das almas dignas, também trazemos a figura de Maria, o exemplo da mulher cristã, cheia de dignidade. Conta-nos Humberto de Campos que Maria, estando no seu último dia na terra, já ladeada pela equipe espiritual que a transportaria para as dimensões espirituais, é auscultada no seu coração, sendo sondada naquele que seria o seu último desejo na terra. Ela então esboça como sendo ele a vontade de ir ter-se com os prisioneiros que aguardavam nos calabouços. O momento que seriam atirados às feras famintas, por serem eles cristãos. No átimo de segundo, Maria é atendida no seu desejo e é transportada para aquelas prisões. Chegando lá, centenas de almas aguardavam a hora do testemunho de fidelidade ao Senhor. Maria chorou com as suas dores e orou com as suas preces, percebendo, entretanto, que todos eles estavam abatidos, desolados, quase desesperados, naturalmente. Foi então que ela, movimentando o amor maternal que lhe era característico na alma, aproxima-se de uma jovem muito desolada e triste, sussurrando nos seus ouvidos: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, saibamos transformar as nossas dores da terra em alegrias para os céus. A jovem não soubera explicar porque um ânimo novo acendera no seu coração e começou a cantar. Cantou um hino de esperança e de amor em Jesus. Quando então percebeu que o seu canto transformara a ambiência daquele lugar, porque várias outras vozes juntaram-se a dela cantando o mesmo hino de esperança e de amor. E as almas cantavam e contavam da alegria e da honra de servir a causa da luz na terra. E para finalizar, gostaria que reobservássemos o nosso planeta. E no presente momento, observando o nosso planeta, temos visto
que a vida nos pede como nunca a movimentação de todos esses atributos revelados por estas mulheres cristãs. Neste momento em que os nossos corações são assolados pela pandemia do Covid-19, Deus espera de nós a dignidade nas nossas almas. E para que nós possamos apresentar-lhe esta dignidade, é imprescindível movimentarmos o bom ânimo, a humildade, a coragem e a fidelidade ao compromisso com a vontade divina. Relembrando uma vez mais, Jesus nos conta que muitos são os que dizem acreditar em Deus. No entanto, aqueles que realmente têm fé no Senhor se entregam a Ele, porque fé é entrega. E exorta-nos Jesus que o caminho de Deus nem sempre é um roteiro leve, suave e fácil de percorrer. Afinal, diz o Mestre, não podemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Não num Deus que recompensa, mas num Pai que aperfeiçoa. Que Jesus permaneça entre nós e que nós possamos saber assimilar as suas orientações. Muita paz a todos.